Pessoal, para essa semana, como atividade da semana, eu gostaria de sugerir um filme para vocês assistirem, chamado O Senhor das Armas. Ele é um filme feito pelo ator Nicolas Cage, né? Apesar do ator ser um ator, de, vamos dizer assim, de credibilidade um pouco questionada, né, com relação às suas interpretações, esse filme é um filme que vale a pena ser visto, né? Então, apesar do ator ser o Nicolas Cage, você falar, poxa, vou ficar com o pé atrás porque eu não acho o cara um bom ator, será que o filme vale a pena ser assistido? O filme vale a pena ser assistido porque o filme vai contar a história, e é baseado numa história real, e vai contar a história de um vendedor de armas. Então, o filme evidentemente conta a história num determinado momento histórico, né? Que ele começa a vender. Na verdade, a história é assim, ó. Primeiro ele se mostra um hábil vendedor. Então, ele é um extraordinário vendedor. E de extraordinário vendedor, ele acaba se especializando em vender armas. Então, ele é um ótimo vendedor e aí ele acaba se especializando em vender armas. E aí o que ele faz? Ele fala que vender arma é como vender qualquer outra coisa, né? Ele vende como vender qualquer outra coisa. Só que ele vira um especialista em vender arma. E aí ele começa a viajar pelo mundo vendendo arma. Só que o grande pulo do gato da vida dele é quando está terminando a União Soviética e ali está aquele desgoverno no final da União Soviética, que os países estão se tornando todas repúblicas independentes, e tem aquele arsenal gigantesco que a União Soviética montou para fazer a Terceira Guerra Mundial. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse arsenal, ele vai se aproximar, né, por uma jogada de conhecer pessoas, ele vai se aproximar das pessoas que tinham esse arsenal na mão, e ele vai começar a propor de fazer a venda desse arsenal, abastecer países que não poderiam comprar arma de forma convencional, né, por questões da ONU. Então ele forneceria arma tipo no mercado negro. Então é muito interessante ver como ele vai buscar essas armas lá na ex-União Soviética, como ele transporta essas armas, como ele negocia essas armas, por exemplo, ali nos países africanos, e depois como ele entrega essas armas e o destino dessas armas. Então o filme é um filme chocante, mostra esse lado chocante, e a gente vai entender um pouco desse mercado das armas. Eu confesso para vocês que é uma coisa meio aterrorizante, não acho que é uma coisa legal de ver. Quando vocês vão assistir o filme, vocês vão perceber, porque você está vendendo a morte. Então, na verdade, você quando está falando desse mercado, você está vendendo a morte. Então, é um filme que, nesse sentido, ele chama muito a atenção, né, dessa questão de estar vendendo a morte, né? Mas é um filme que retrata uma realidade, vale a pena ser visto, e também vai falar da venda de armas dos países, vai falar dessa venda de arma que os países fazem, né? E compra de armas também. Então, só para pôr aqui para você entender, os Estados Unidos hoje é o país que mais investe em armas, né, nas suas forças armadas. O número fica perto de 700 bilhões de dólares. O segundo país que mais investe em armas é a China. Nós estamos falando de um país que investe aí em torno de 170 bilhões de dólares. E o Brasil também está aí, em termos mundiais, como um dos países que mais investem em forças armadas. Inclusive, os militares brasileiros querem que esse orçamento seja reforçado. Então, quando você vê a negociação dessas armas, quando você vê, por exemplo, esse mercado, né, que é um mercado que vende a morte, tá? Lógico que os países têm que ter suas forças armadas, os países têm que se proteger, tem a questão da soberania, ninguém está discutindo isso aí, mas a hora que você vê os volumes de dinheiro que são negociados nesse sentido, não estou falando que o filme vai falar isso, eu estou falando sobre isso, você fala, nossa, mas você pega os Estados Unidos 700 bilhões, o Brasil querendo aumentar o orçamento, será que esse dinheiro, não que a gente não deva se proteger, mas será que esse dinheiro não poderia ser também relocado para outros setores, né? Ou pelo menos dividir, a gente pensar em setores como saúde, agora com essa questão da pandemia, pensar em setores como educação, que tornariam a sociedade
menos violenta, né? Ninguém está falando aqui que a sociedade não vai ser violenta, mas deixar a sociedade menos violenta. Então o país fala da venda de armas, o filme fala da venda de arma para países. Eu acho que é uma boa pedida para você entender um pouco mais a fundo, ver um pouco melhor esse mercado e como semana aí, né, uma semana mais tranquila, tá bom? Então, se você puder, assista o filme, uma boa reflexão sobre o filme, tá bom? E qualquer coisa a gente tá aí depois para trocar uma ideia sobre esse assunto, tá bom? Valeu, abraço.